Olá, seja bem-vindo ao Maná Eterno, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a diferença e o significado de algumas palavras, tanto no hebraico quanto no grego. São elas Hades, Sheol, Tártaro e sepultura. Então, Hades, que é uma palavra grega, quer dizer mundo dos mortos. E Sheol, que é uma palavra hebraica, também para mundo dos mortos. Um exemplo aqui de Hades está em Mateus 16:18. Diz assim, ó: Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui, Jesus está dizendo que as portas do mundo dos mortos, e não do inferno que alguém está entendendo aí, que seria o diabo e tudo. Ainda que esse entendimento não prevalece contra a igreja. Mas o versículo não está falando do diabo, do que seria aí inferno. Espiritualmente, alguém dizendo que o diabo não vai prevalecer contra a igreja, não é nesse sentido. Aqui o sentido é que o mundo dos mortos, no dia em que Jesus voltar, que ele der a ordem para a ressurreição dos mortos em Cristo, o mundo dos mortos, o Hades, não vai conseguir manter as pessoas, os salvos em Cristo, lá em seu local, vamos colocar assim, né? No mundo dos mortos. Mas não vai conseguir conter, porque vai atravessar e ressuscitar. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, o mundo dos mortos não vai prevalecer, né, contra a igreja de Cristo, porque nesse dia ela vai ultrapassar a barreira e vai ressuscitar. E Sheol seria essa mesma coisa, mas falando em hebraico. Hebraico vai falar de Sheol como o mundo dos mortos. É a palavra usada no texto do Antigo Testamento. Tem um texto, uma passagem que eu me lembro, que é a de Jacó, quando recebeu a notícia de que José, seu filho, tinha sido devorado por chacais, né, por animais, e ele tinha sido despedaçado. E ali estava, né, o seu manto, né, a sua túnica toda manchada de sangue. Na verdade, era um engano que os seus filhos, filhos de Jacó, estavam fazendo com ele, dizendo que o José tinha morrido com animais o devorando. Mas, na verdade, eles tinham vendido José. E Jacó fala uma frase assim: as minhas cães, os meus cabelos brancos, né, descerão ao Sheol, e lá encontrarei o meu filho. Então, ele não poderia estar se referindo ao corpo de José, né, de descer a uma sepultura comum e ver o corpo de José. Porque no pensamento dele, José tinha o seu corpo sido destruído por animais. Então ele não estava com o pensamento de que encontraria o corpo de José numa sepultura, mas sim indo ao mundo dos mortos e lá encontraria José. É esse o sentido do texto. E ali ele se refere como Sheol. E Tártaros, que é a prisão dos anjos que pecaram. É um abismo mais profundo. Está em 2 Pedro 2, versículo 4, que diz assim: Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Então, aqui a palavra Tártaros, na palavra do Senhor, a única vez mencionada é nesse texto, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E a palavra sepultura, em grego, ela é tafos, que quer dizer sepultura, e não o mundo dos mortos. Então, existe a palavra Hades para mundo dos mortos, um lugar espiritual, e existe a palavra tafos para sepultura, aonde vai a carne, onde vai o corpo.
ser sepultado. Mateus 27:61 diz assim: E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente ao sepulcro. Então ela estava de frente à sepultura, né? E não ao mundo dos mortos. Entenderam? Já em hebraico, a palavra sepultura também tem uma outra palavra diferente de Sheol, que é kever. E tem um texto em Gênesis 23, versículo 4, que diz assim: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante de minha face. É Abraão falando sobre a morte de Sara. Então ele fala aqui: dá-me possessão de sepultura, para poder colocar o corpo de Sara. Não estaria falando do Sheol, mas sim da sepultura, aonde vai a nossa carne. Então, eu espero que os irmãos tenham entendido a diferença. É porque, às vezes, na tradução da nossa Bíblia em português, coloca tudo com uma palavra só. Inclusive, coloca a palavra, às vezes, inferno, que não existe no original das línguas da Bíblia. A palavra inferno vem da palavra infernos, que é inferior, mas é do latim, né? Então, às vezes é usado para sepultura, às vezes é usado para mundo dos mortos e às vezes é usado para o lago de fogo, a mesma palavra. E na verdade é diferente, né? Lago de fogo é o Guiena, que é um local lá do Vale de Guerrinom que Jesus usou para simbolizar o lago de fogo espiritual no futuro. E então a palavra inferno às vezes ficou mal colocada e traduzida, e em português fica difícil às vezes de discernir, a não ser que a gente vá pelo contexto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha aprendido mais um pouco da palavra de Deus. Se inscreva em nosso canal, tanto o Maná Eterno quanto o Escatologia Princípio do Fim. A paz a todos.